E ontem aqui, durante o programa, a gente começou a tentar montar o time logo que ele voltar. Bom, Matheus Henrique voltou, está com ritmo. Sinceramente, eu não consigo acreditar que ele não seja titular, mesmo num time já encaixado. Só que o Valu já está aqui ao meu lado, balançando a cabeça e falando que eu estou errado. Cara, porque o campo tem mostrado quantas lições do trabalho do Jardim, essa necessidade, não, tal jogador tem que estar aqui. Esse é craque. Tem que tal jogador tem que entrar. Cara, vai acontecer naturalmente. Você acha que ele entra naturalmente no time? Porque os jogos vão acontecendo, Thiago, e os minutos vão mostrando. Ele pode, ele você tem tá tentando me enrolar, você tá enrolando o Léo. Não, eu não tô te enrolando, eu tô falando o que eu acho. É porque eu não concordo com essa questão. Vai sair... Primeiro, ele nem vai estar com ritmo de jogo, gente. A gente já viu a forma do Jardim administrar o elenco. Agora, se ele merecer, à medida que ele for entrando nos jogos, e vai. A grande questão hoje quais lugares do campo, ou qual lugar do campo o Matheus Henrique ele pode ser utilizado. Quando ele sai, quando ele machuca contra o Mushuki Runa, ele está jogando do lado direito, onde atua hoje o Christian. Ele se machuca naquela partida atuando por ali. Ele volta disputando posição por ali? Pode ser. Ele volta disputando também uma vaga, volta disputando, pessoal, no sentido de ser opção. Porque hoje você não tira também do meio campo nem o Lucas Romero, nem o Lucas Silva. Não tira. Né? Matheus Pereira? Não. Não? Não. Aí eu acho que... Não, é porque eu acho que é um outro encaixe. Nem acho isso, tá? Apesar de que o Jardim, no jogo do Cruzeiro contra o América, a primeira semifinal, ali é muito, muito inicial ainda o trabalho dele, ele usa o Matheus Henrique numa posição que é hoje feita pelo Matheus Pereira, mas é o único recorte que se tem disso. Mas eu acho que ele briga com o Lucas Silva. Eu acho que ele volta brigando com o Lucas Silva. Eu acho que ele... Não quer dizer que ele será titular pro Jardim. Eu acho que com o tempo ele vai recuperar essa condição de titular. Eu tenho gostado muito do Lucas Silva. Acho que o Lucas Silva tem sido um dos principais, se não o principal jogador do meio-campo do Cruzeiro. Mas o Matheus Henrique, no time do Cruzeiro, na pior fase, era pra mim, ao lado do Dudu, o cara que jogava bola. O Dudu já foi embora, esqueça Dudu, então se dane nesse momento pensando no Cruzeiro. O ponto é o seguinte, pensando no time que jogava bola no início da temporada, o Matheus Henrique, pra mim, é quem mais jogava bola. Por isso que eu acho que em algum momento ele pode sim ganhar essa vaga. O trabalho, Thiago, eu entendo e concordo com o que você fala, mas o trabalho ele virou... o trabalho do Jardim, a gente pode dividir por etapas, né? Então, assim, eu acho que ele vai ser opção hoje, na minha cabeça, de maneira primária, na vaga do Christian, que ele seria opção. Pode ser opção também na vaga do Lucas Silva e quem sabe até do Matheus Pereira, cara, porque ele tem muita versatilidade. Na última opção, se vem um cara Elton, do Pereira, Christian, tá? Porque só tem o recorte de uma partida que foi lá atrás. E se vem um cara pra brigar com o Christian no mercado? Vem mais no extremo? Ótimo pro Cruzeiro, excelente pro Jardim. Mas aí você vai ver o Matheus Henrique brigando lá primeiro ainda com o Christian? Então, cara, isso pode mudar. Eu tô falando diante do cenário, do elenco que temos hoje. O que o Jardim pede hoje é um ponta e um zagueiro. Certo. Se vem um cara para jogar como ponta, já contratou o Marquinhos aí talvez ele tenha que repensar até o Christian, enfim, e tá tudo certo, cara. A gente tá falando só de gente, nesse momento, jogando bem. Não, e eu não acho que ele vai mexer. E assim, tô falando que nem no início, ele voltando, nem no início eu mexeria, óbvio. É o Lucas Silva. Vamos olhar para uma situação mas acho que ele ganha essa posição com o tempo. Tá? Imagina o Vidalba voltando, olha quem o Cruzeiro vai ter no banco. Vamos considerar que o Willian é titular, tá? Fagner, Jesus... Não, o titular é o Fagner. Hoje o titular é o Fagner. Hoje é o Fagner. Hoje o titular é o Fagner. Porque no último jogo não foi, mas eu entendo que tinha uma questão física. Então vamos considerar o Fagner, então. Tá o Willian no banco. O Willian no banco. Jesus. O próprio Matheus Henrique. Gabigol. Cauã Pratos, que vale 1.800 bi. Quem mais? Murilo Hickman, que é bem bom. Murilo Hickman. O Wallace, você não falou? Ainda tem o Wallace, que eu já falei com vocês. Eu não duvido da recuperação do Wallace, não. Tá? E assim, não duvido. Ainda pode chegar dois. Eu não duvido. Porque eu vou pegar uma situação aqui que não tem... Gente, pelo amor de Deus, não estou comparando as situações, não. Um cara rodado, a Europa, chegou aqui e ainda não jogou. Mas há muito pouco tempo,
O Rubens, que hoje é titular absoluto no Atlético, era um cara que usava, entrava e tal. Mas aí, daqui a pouco, por necessidade, não por projeto, cara, o Cuca bancou e olha o que virou o Rubens. Mas peraí, o Rubens nunca foi... Gente, eu acabei de meter uma ressalva. Não tem ressalva. A comparação tá na sua cabeça. Eu acabei de dizer, são situações, eu tô falando de jogador recuperado. Jogador que é recuperado. Você tá ali no elenco, tá virando nada, daqui a pouco se torna titular absoluto. Você que não entendeu. Você não entende. Todo mundo tá achando um absurdo. Você não entende. Tô falando de recuperar. O Dilcinho tá horrorizado com o que você falou. O José é o pagodeiro. O Dilcinho tá horrorizado com o que você falou. Você não entendeu. Tá todo mundo horrorizado, cara. Não entendeu. A galera do Switch tá gritando lá. Que loucura que você tá falando. Isso é problema cognitivo. Tá falando que comparando o Rubens e o Wallace. Comparando o Rubens e o Wallace, cara. Você tá ficando louco. Doutor Humberto Iane. Você tá ficando louco. Doutor Humberto Iane, psiquiatra, o grande psiquiatra do Brasil. Doutor Humberto Iane. Está aqui em Belo Horizonte, o grande atleticano, assiste a gente direto aqui. Quanto tem tempo, né, doutor? Doutor Humberto Iane, psiquiatra. Leva, meu filho. Leva. Não tem explicação. Leva, deita no divã aí, que é psiquiatra, não tem divã. O Breno se contorceu todo, o Elton ficou vermelho. Para com isso, eu cara. acho que você pode comparar o que aconteceu, por exemplo, com o Bernardo e com o Wallace. A comparação é minha, eu faço o jeito que eu quiser, irmão. Estou falando de onde ele veio da Europa, ainda não entrou. E eu acho que, assim, é bem igual até a situação, sabe? Os dois ainda não renderam o que a gente imagina. Eu tô o falando, Rubens já vem no momento do Atlético há muito tempo bem. Eu tô falando de você pegar um jogador, eu falei, não dá pra comparar, um veio da Europa, um currículo, Até o Breno achou um absurdo o que você falou. Eu tô falando de recuperar, até o Breno de pegar achou um cara que era só mais um no elenco e hoje o cara ser titular absoluto. Eu não duvido que o Wallace possa entregar. É isso. Tô falando de recuperar. Nossa, mas foi claro ou não? Um grau de comparação. Você foi mal demais, mas né? Qual que é o seu argumento? Você é bom pra caramba. Você é muito bom. Cara, você sabe o tamanho do carinho que eu tenho por você. Mas, o apagador universal, se liga. Carinho não fica fazendo média você. comigo. Eu odeio gente que faz média comigo. Odeio. E tem uma figura aí que faz média comigo, mas aqui, ó. Tá aqui, eu vou contar pra vocês quem é. Traíra. É o Valor? Não, sou eu. Mandou pra mim depois. Eu vou contar quem é que eu faço. No almoço, vai. Ninguém Você quer mais almoço outro? de revelação? No almoço eu vou revelar. Você quer mais outro, Márcio? Márcio? Concerto. Meus dog fica doido. Não tem problema. Você quer mais outro, Márcio? Não fica tentando fazer média, não. Mas é problema Você tá meu. vendo que tá todo mundo contra você? Não, tá não. E você só quer me internar? Eu entendi a parte... O Valor tá doidão, cara. Ele tomou eu café. Eu entendi a parte da recuperação. É isso aí. Recuperação. Reco. É isso aí. É reco. E aí é isso. Eu entendi. Morre aí. Não admite isso, não. Morreu aí. O Rubens é pedido no time titular do Atlético desde o Filipão em 2023. Nós estamos em 2025. Vocês estão ficando loucos. Nós temos programas aqui que vocês dois criticaram e muito o Rubens. Não faça isso com a audiência. Rubens. Não faça isso com a audiência. Eu e o Elton... Não. Aí não. Velho, eu vou me exaltar pra defender o Elton. Isso é um absurdo, ele nunca falou isso. Não, nós nunca falamos isso. Nós nunca falamos isso. Eu posso até ter falado em algum momento, mas o Elton nunca. Eu nunca vi o Elton falar isso. Eu posso ter em algum momento ficado doido e falado isso. Ele nunca falou isso. Sabe o que é isso aqui? É o Elton. Agora eu tô irritado. Ti, escrevendo bilhete. Não, mas como é que você aceita isso, isso? Ele tá falando que você falou mal do Rubens. Velho. Tá Faz tempo. Não, que loucura, não vai cara. encontrar. Não vai encontrar. Eu tenho os cortes, gente. O André tá ligando, tá falando aqui no ponto comigo. Você acredita no que você tá falando. Não começa. André, fala no vídeo. Isso eu não vou Fala no acreditar. alto-falante, André. Zordon. Velho, vamos Isso eu não lá. vou aceitar. Zordon Só um falou. detalhe, o torcedor do Cruzeiro que tá assistindo... Você tá sem voz, mas tá difícil, hein? Pra você hoje também. Ele tá pensando, qual é o subsídio que te dá pra você acreditar que o Wallace, quase um ano já no Cruzeiro, vai voltar a jogar? Depois desse tempo todo. Presta atenção aqui. Não, fala pro torcedor do Cruzeiro. Vou falar pro Deixa o torcedor Elton do falar, que Cruzeiro. eu Vou falar não pro torcedor consigo do falar, Cruzeiro. Eu é o não tô seguinte. conseguindo mesmo. Outrora, aqui neste programa, era pau no Cássio, era pau no Fagner, o Vidalba não servia e a dúvida era lateral esquerdo ou zagueiro, tá? Christian Eduardo. Pensando bem, o Matos errou, não sei o quê. Calma que eu tô falando. Se espera a sua vez de falar. Eu nunca falei isso. Espera a sua vez de nunca falar. falei isso, Heber. Espera a sua vez de falar. Porque o Eduardo e o Christian, não sei, pensando bem. Fora Matheus Pereira. Eu mesmo pedi, tá? Fora Matheus Pereira. Matheus nunca foi pelo Agora tá futebol. todo mundo pianinho. Fagner, titular.
Vidalba, titular. Cássio, né? Isso não é recuperar jogador? Então não interessa se um jogador tá gordo ou tá magro, vem de lesão ou não, vem da Europa, eu tô falando de recuperar. O cara está no elenco, você pega o cara, recupera o cara, dá confiança pro cara, põe para jogar.